Então, oramos por esse tempo aqui em Ponte Nova e a gente vai compartilhar uma palavra com os irmãos. E creio que uma palavra muito importante para a igreja é algo que Deus está nos trazendo. Pode abrir aqui para mim, por favor, minha amada? Muito obrigado, hein? Muito obrigado. E eu creio que é um tempo para a gente discernir e aplicar na nossa vida algumas lições, e principalmente o que Deus tem me falado sobre a gente identificar algumas coisas, porque é a partir do momento que você identifica, que você examina, que cai no seu coração, que Deus fala, a partir daí então, pelo poder do Espírito Santo, a gente vive uma vitória, porque é uma área revelada por Deus. Eu creio que Deus quer nos falar profundamente sobre isso, hoje à noite e amanhã pela manhã. E quando eu meditava nessa palavra, eu quero abrir isso também para os irmãos e dizer que talvez eu seja o mais necessitado dessa palavra. Eu digo aos irmãos que sou, porque a palavra, ela tem que tocar primeiro na minha vida. Não é algo só para ensinar, mas é algo para viver. E aí Deus nos deu, acho que os irmãos projetam aqui uns versículos rapidamente, né? Um versículo de Paulo aos Coríntios, né? 1 Coríntios no capítulo 9, no versículo 27, quando a palavra fala sobre o próprio Paulo e o que acontecia com ele a respeito da palavra, que é o que tem que acontecer conosco. 1 Coríntios 9, 27, tem que acontecer conosco. Eu vou citar vários versículos aí, tá, Bia? Fica aí do ladinho, ajuda. Porque Paulo era aquele homem espetacular do Novo Testamento, o homem que depois de Jesus foi uma expressão da vida de Deus incontestável. E ele, à luz dessa palavra, a palavra diz assim: mas esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que eu, pregando a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo tinha esse sentimento. Qual é o sentimento que Deus quer trazer para todos nós? Pregamos e vivemos a palavra. Pregamos e somos aprovados pelo Senhor. Pregamos e somos a expressão da palavra. E o que Deus quer de mim é que eu compreenda essa expressão de Paulo, que esmurrava o seu próprio corpo e reduzia à escravidão. Então aqui é importante, porque esse mensageiro de Deus, ele está entendendo que a palavra é primeiro para ele, não é para os outros, vai ser para os outros, mas a partir do momento que Deus alcança a vida dele. Então a palavra de Deus era encarnada por Paulo, e a palavra, ela tem que ser totalmente encarnada por nós. Então essa carga que eu quero trazer para todos os irmãos, não somente para os presbíteros, mas para a igreja como um todo. 1 Coríntios 9, versículo 27. Então eu quero pedir ao Senhor que Deus nos traga exatamente essa carga. O que Deus colocou no nosso coração foi exatamente isso. A gente olha para a igreja e de uma certa forma estamos satisfeitos. Mas
eu quando olho para a igreja, eu penso que tem muita coisa para fazer. Eu sou inconformado, feliz. Alguém ontem, lá em Manhuaçu, dizia para mim assim, nós orávamos, chorávamos naquele momento, pelas coisas que Deus estava falando, ou estava falando, e alguém disse assim, olha para trás, olha, isso tudo é fruto dessa dor toda que você sente, desse gemido todo que você tem. E era um derramar de Deus na vida de muitos irmãos, e um momento de restituição, de reconciliação, de confissão, de restauração, de humilhação, de quebrantamento, e a igreja junto, cantando, chorando e se arrependendo. Eu me alegro com isso, mas eu creio que tem muitas coisas ainda para a gente conquistar, para a gente fazer. E quando eu penso como igreja, que a gente traz uma mensagem, é da palavra, é diferenciada, no sentido prático, do caráter, do que a gente quer alcançar como igreja. Quando a gente olha a igreja na cidade, as situações na cidade, a gente tem que ter um peso pelas nossas cidades, temos que ter um peso pela nação, pela igreja do Senhor, porque não é só o meu quintalzinho, mas de fato é a igreja do Senhor na terra. E aí quando a gente olha para isso, a gente sabe que algumas coisas não vão bem. Foi o sentimento que Neemias teve. Eu vou falar alguns versículos que os irmãos podem anotar e depois meditar. Neemias, no capítulo 1, versículos 3 e 4. Neemias, a gente tem que ler todo esse livro para entender como foi a restauração desses muros, as portas, como Deus trabalhou através de Neemias, os ataques do diabo, as orações, que sempre tinham que ser feitas para vencer ataques. Mas Neemias, ele orou e ele viu aquela situação e sabia que o povo vivia numa situação muito difícil e que os muros estavam derrubados e que as portas estavam queimadas. É bom o que Deus está fazendo? Mas Deus é muito maior e Ele quer restaurar a nossa vida. E por isso Ele chorou, Ele lamentou, Ele se humilhou, Ele se quebrantou. E a Bíblia diz que Ele orou e jejuou por meses. Ele pagou um alto preço. O cântico que nós cantamos aqui, o primeiro, é ele, que foi um dos cânticos que eu pedi aos irmãos, e louvado seja o Senhor, porque os irmãos estão firmes nesse cântico, e depois a gente pode até entender melhor, sobre esse cântico. Mas João Batista, ele escolheu viver uma vida no deserto, uma vida de humilhação, uma vida de renúncia de direitos. João Batista, ele foi para o deserto, e a gente começa cantando esse cântico, estou preparando um caminho. Deus está preparando um caminho, Deus quer que endireitemos as nossas veredas. A palavra também, dentro desse cântico, que é inspirado no livro lá de João, e fala sobre Isaías também, é que de fato Deus quer trabalhar em nós e a gente vai diminuir. O importante é que Ele cresça. Então, quando nós cantamos, e todo esse cântico, creio que Deus pode nos levar a cantar de novo esse cântico ainda essa noite. Mas João Batista, ele de fato mostrava que ele era a voz que clamava no deserto. Isso não pode ser diferente para nós. Nós somos a voz que clama no deserto. Vivemos uma situação
na terra onde o inimigo se levanta muito contra nós. Essa voz do Senhor, essa compreensão das coisas do Senhor, não é a compreensão que esse mundo tem. E a gente vai falar sobre isso e entendemos melhor. Abacuque orava também ao Senhor. Abacuque no capítulo 3, versículos 1 e versículo 2, o livro todo de Abacuque é muito precioso, porque ele começa dizendo de que as coisas estão um caos na terra. E é verdade, é um caos político, é um caos religioso, é um caos moral, é um caos na sociedade. A situação é crítica, bastante crítica. E nós vivemos esse tempo de uma transição para uma desgraça, porque olhamos para as situações da terra, e se você pegar Abacuque a partir do primeiro capítulo, você vai notar que é um livro totalmente atualizado, com problemas que a gente vive nesses dias. E Abacuque ora, e ele clama ao Senhor: aviva, ó Senhor, a tua obra. Ele estava alarmado, desesperado com a situação toda da terra. E Jesus quer ser o Senhor da nossa vida. Ele reina. E para nós que entendemos isso é muito claro. E Abacuque, ele estava clamando ao Senhor para que Deus levantasse esses homens que fossem atalaias, vigias, que se colocassem numa torre de vigia, para realmente Deus restaurar o seu testemunho na terra. E a gente quer esse testemunho da parte do Senhor. Então Deus quer falar conosco. O que significa esse Cristo em nós, que é o primeiro slide? Cristo em nós, o que significa andarmos com Cristo? Quando a gente chega nesse segundo slide, podemos ir ao segundo slide, a gente lembra da escolha de Moisés, que preferiu sofrer pelo Senhor. Hebreus 11, 14, 24 e 25, Hebreus 11, 24 e 25, Moisés, quando já homem feito, então ele agora era homem, formado, feito, e a Bíblia diz, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Então, nós vamos ver nessa palavra também, que o que Deus está falando conosco tem muito a ver com escolha, com uma decisão. Cristo em nós vai depender de uma decisão nossa, minha. Por isso que eu estou dizendo, eu tenho que identificar as situações. E a partir do momento que eu identifico, que eu sou convencido pelo poder do Espírito Santo, eu ando naquilo que Deus está me revelando. Nós não vamos entrar na história de Moisés, mas a Bíblia diz que ele recusou uma escolha. Ele poderia, de fato, viver aquela cultura, aquela situação que era a melhor daqueles dias, daquela época. Era o top da cultura. Mas ele recusou, porque de fato ele tinha uma convicção no seu coração. E o nosso problema é a falta de convicção, é a falta de decisão no nosso coração, de iluminação no nosso coração. Aí vem a palavra importante aqui, que ele preferiu ser maltratado, preferindo ser maltratado. Aí a gente pensa assim, mas qual homem de sã consciência prefere ser maltratado? Não era um capricho dele,
mas era uma revelação de Deus nele, porque Deus tinha um plano com Moisés. E aqui também nós temos que pensar, Deus tem um plano comigo? Tem. Todos nós recebemos dons. Todos nós, com a graça de Deus, temos algum talento para oferecermos para Deus. E tem irmãos que vivem só esse talento. E a gente sabe que não anda, porque talento. Mas Deus colocou em nós graça. Deus nos deu algo dele que não é nosso. E a Bíblia diz que ele preferiu ser maltratado, junto com o povo de Deus, a usufruir esses prazeres territórios ou transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo. A gente vai entender essa palavra melhor, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Então, está aí no slide, no próximo slide, pode passar. De fato, essa escolha, isso significa vergonha, opróbrio, desonra. Quantas vezes a decisão pelo Senhor, alguns têm até vergonha de dizer. Eu, quando me converti, meu pai muito mundano, mulherengo, eu tinha um pouco de vergonha de dizer para ele que eu tinha parado de praticar algumas coisas. Pode ser que você tenha vergonha até hoje de andar com Bíblia, de expor a sua fé, de declarar Jesus na sua vida. Alguns que trabalham, mas lá no trabalho o pessoal não sabe que ele é cristão. E ele não tem necessidade nenhuma de viver como a igreja perseguida, né? E situações todas. O crente 007, né? Irmãos, não há necessidade de você se esconder, se ocultar. Pelo contrário, Deus fala e não te cales. O que Deus quer é que a gente possa se expor, não tenha vergonha. Quando passarmos por situações de desonra pública, e algumas vezes é uma desonra extrema, uma crítica muito forte às nossas posições, aos nossos valores. Foi isso que Moisés, ele preferiu experimentar um rebaixamento social. E a gente passa por isso, mas nós devíamos assumir a nossa fé. Quando a gente vê gente assumindo situações de vergonha, sim, que eles deviam ter, do que fazem, do que anunciam, do que são, nós não. Temos valores em Cristo, e nós devíamos andar, como a Bíblia diz, altaneiramente, porque os nossos olhos são os olhos de Deus na terra, e a gente tem que andar altaneiramente, olhos de águia. É o que Deus tem para nós, e é assim que Deus quer nos levantar. Irmãos, Paulo foi um homem tremendamente usado por Deus, mas passou muitas batalhas. A gente quer nessa noite ler alguns textos que vão nos trazer muito esclarecimento. E eu creio que dentro desses esclarecimentos nós queremos andar, pedindo ao Senhor para nos dar revelação da obra de Deus. E essa revelação é muito importante, porque ele passou 1 ano e meio na igreja de Coríntios, e ele recebeu muitas informações a respeito da igreja. E ele escreve então uma carta, depois dessas informações sobre a igreja,
porque eles estavam vivendo uma experiência carnal. E Paulo ficou ali 1 ano e meio com esses irmãos. Pode abrir ou pode projetar um outro texto aí de 1 Coríntios capítulo 1, versículos 10 e o versículo 11. 1 Coríntios 1, 10 e 11. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Como é que é a situação da igreja na terra? Na cidade, não precisa ir longe. Muitas pessoas separadas, divididas. Mas será que dentro do contexto local a gente tem dificuldades também? Temos. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. A gente sabe que a batalha da unidade é grande, não é o ponto de hoje à noite, mas é importante a gente tocar nesse ponto, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Foi informação que Paulo recebeu dos irmãos. Então, o que significa quando nós estamos vivendo contendas, divisões, invejas, situações que separam os irmãos, que traz confusão para a igreja? Irmãos, isso é uma vida carnal. E a gente vai hoje à noite, com a graça de Deus, explorar 3 pontos que eu estou dizendo para a gente identificar. E essa situação de você detectar esse problema na sua vida, na minha vida, no nosso convívio, vai trazer clareza a respeito de algumas coisas que a gente fica em dúvida. E algumas vezes nós olhamos para os irmãos e a gente vê o quanto a gente está, de alguma forma, enfraquecido em relação à palavra de Deus. E eu creio que Deus quer usar a sua palavra para corrigir a nossa vida, porque a gente é transformado pela palavra. É só a palavra que transforma o nosso coração. E eu quero que vocês atentem para essa palavra que quer transformar o nosso coração hoje. Estou lembrando de um texto aqui que quero citar também para os irmãos, um texto de Timóteo, que fala para que é a palavra de Deus. A gente conhece também muito esse texto e a gente tem que viver profundamente essa verdade desse texto. 2 Timóteo, pode projetar aí, no capítulo 3, versículos 16 e versículo 17. Hoje nós queremos essa autoridade das Escrituras, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Essa Escritura toda, amados e amadas irmãs, é inspirada por Deus. A gente tem que dar crédito a tudo que está inscrito, porque é inspirado por Deus. E para que ela serve? Para o ensino. Hoje Deus está nos dando ensino. Sei que nesses dias os seminários, palavra, a expressão aí de um irmão mesmo lá na mesa do jantar, aí nessa propriedade é para que possamos ensinar uns aos outros, aprendemos uns com os outros. Então a gente tem que ser essa carta ambulante de Deus para ensinar, mas também para repreender. Tem uma coisa que entrou no nosso meio, principalmente em relação ao humanismo e essas situações todas
do tempo que nós vivemos, a Bíblia diz que a palavra é para que nós possamos repreender uns aos outros. Por que está escrito isso? Porque alguns comportamentos nossos demandam repreensão. E quem vai repreender? É o Senhor. E muitas vezes através dos irmãos. Então é para o ensino, é para a repreensão e também é para correção. E aqui nós podemos entender isso, que Deus quer trabalhar, porque quando vem a repreensão, é quando a gente sabe o que tem que viver e não vive. Alguém nos repreende, o exorta em amor, e deveria ser algo que não traga milindres entre nós. Porque o Filho de Deus, ele é grato quando ele é corrigido. Para a repreensão, para a correção, para a educação no caminho de justiça. Versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o propósito de Deus é nos habilitar para toda boa obra. Aí eu quero que a gente leia um texto-chave e base para que Deus fale conosco hoje. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 até 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4, que nós vamos ler. E eu quero ler pausadamente com os irmãos, porque também queremos que isso caia no coração. Quando eu orava, eu dizia para Deus: Senhor, não quero uma pregação, mas eu quero que Deus fale de tal maneira que caia em nós uma convicção, uma transformação, que Deus nos dê uma experiência à luz dessa palavra. E a Bíblia diz assim, e está falando para nós, cristãos, comprometidos, pessoas que tomam posse dessa promessa, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, essa afirmação para nós é extremamente importante, porque a Bíblia está dizendo de algo tremendamente espiritual, que os olhos naturais não viram, que os ouvidos não ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano nenhum. Então nós não estamos falando de uma situação humana, mas estamos falando de uma situação espiritual. Estamos falando de nós, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A palavra hoje, amanhã, é para te dar a convicção de onde você está, quem você é, o que Deus quer da sua vida e como que nós vamos transitar nessas coisas que Deus tem nos revelado. Irmãos, Deus tem revelado isso à igreja, para que nós possamos andar. É Cristo em nós, que é a esperança da glória. Versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Essa revelação foi pelo Espírito. Não foi a vovó pode ter ensinado, o papai pode ter ensinado, mas a nossa necessidade é recebermos essa revelação do Espírito Santo. Porque se a gente anda aí na garupa do outro o tempo todo, sem que a gente tenha revelação, a gente vai cair do cavalo, literalmente.
Porque cada um de nós individualmente tem que ter essa revelação do Espírito Santo. E a gente aceita que alguns irmãos não tenham essa revelação. E eles andam na garupa sem convicção das coisas de Deus, e fica realmente difícil. Porque quem não tem revelação não anda, dá trabalho. Está sempre capengando, até que vai, mas não está dentro daquele propósito de Deus. E a Bíblia diz, porque o Espírito a todas as coisas prescruta. Então, e a próxima frase, até mesmo as profundezas de Deus. Ele sonda você. E quando Ele sonda você é para revelar coisas mais profundas ao seu espírito. Até mesmo as profundezas de Deus. Irmãos, não somos mais pessoas normais, mas somos pessoas nascidas de novo, pelo poder do Espírito Santo. Deus nos deu algo que o mundo não tem. São versículos importantíssimos, porque qual dos homens, versículo 11, sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? A palavra também está nos falando que tem um espírito que está dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. E esse espírito, ele está revelando essas coisas no nosso espírito. E a gente vai procurar entender se a gente obedece isso na medida que Deus traz revelação. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Eu disse que quero ler pausadamente, para a gente até descobrir algumas coisas. Tem o Espírito de Deus e tem o Espírito do mundo. A gente identificou esses dois espíritos. Está no mesmo texto, para a gente entender muito das nossas guerras. Então tem um espírito do mundo que tenta atrapalhar essa obra que Deus está fazendo em nós. Vamos falar mais do espírito do mundo. E sim, ora, nós não temos recebido o espírito do mundo, e sim o espírito que vem de Deus. O nascido de novo é o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Mas não são só os presbíteros que têm que entender e ter discernimento, identificar, mas é toda a igreja. O trabalho fica muito pesado quando a gente se limita a estarmos trabalhando com meia dúzia de pessoas e aceitamos mais 200 pessoas que dão trabalho sem essa revelação do Espírito Santo de Deus que nos foi dado gratuitamente. Isso é para todos, não é para presbíteros, diáconos, líderes, para quem trabalha de uma forma mais visível na igreja, mas Deus quer alcançar a todos. Amém? Todos. Quando a gente olha lá sobre os dons, Deus deu dons a todos, cada um de nós, todos. Então Deus está nos mostrando sobre a importância da gente entender essa palavra, versículo 13, disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Irmãos, essa situação do humanismo, tem gente muito inteligente entre nós, e que tem um raciocínio, uma sabedoria humana.
Isso pode ser importante, pessoas inteligentes, racionais, desenvolvidas culturalmente, com a mente deslumbrante, mas a Bíblia diz que, de fato, essas coisas que nós estamos falando, elas são ensinadas pelo Espírito, conferindo as coisas espirituais com espirituais. Hoje pela manhã, abri o texto lá de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, 1 Coríntios, não precisa projetar, que não há comunhão entre a luz e as trevas, entre Cristo e Belial, entre o santuário de Deus e o maligno, porque tem muita gente que confunde essas coisas de gente muito boa e de fato não discerne o espírito que está por trás de algumas pessoas que acabam levando outras pessoas, arrastando outras pessoas, mas é um espírito do mundo. Versículo 14: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. A gente já falou sobre o homem natural, nós já falamos sobre o homem espiritual, e nós vamos falar sobre o homem carnal. E aí, identificando essas três situações na terra, que Deus vai nos falar muitas coisas. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Por isso que não há esse tipo de casamento misto. Sociedade é uma situação que você não pode, de fato, não tem conciliação, porque o espírito do mundo tem desejos, valores, prazeres, alvos, objetivos. Hoje nós podíamos ministrar, eu e a Sâmia, alguém que quer construir um casarão, quase que um castelo, e que ótimo, e Deus não é esse que quer castrar os nossos sonhos, mas Ele quer que a gente coloque os nossos sonhos diante dEle, não com o espírito do mundo, mas com o espírito de Deus, porque tem gente que quer correr para cumprir os seus sonhos, mas será que Deus está nesse negócio? E nós podemos dizer para esse querido irmão: ponha Deus como dono do seu negócio, aleluia, porque Ele sendo o Senhor aí nos seus planos, Ele vai dizer o que Ele quer que você faça, e Deus vai poder fazer grandes coisas, se esse é o plano dEle. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O homem espiritual julga todas as coisas. Deveríamos ser assim na terra, amados. Gente que tem discernimento, que julga as coisas à luz da palavra, e decide à luz da palavra, e vive à luz da palavra, e responde à palavra. Pois quem conheceu a mente do Senhor, versículo 16, que eu possa instruir. Aí fala a respeito de nós. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Irmãos, isso tem que ser encarnado por nós, para que nas decisões mais difíceis e graves da nossa vida, nós possamos expressar a mente do Senhor em cada situação. Quando a gente canta perdendo tudo, deixando-me gastar, irmãos, isso está de fato acontecendo conosco. Aí vem o capítulo 3, e o capítulo 3 vai nos falar bastante sobre esse terceiro tipo de homem. Eu, porém, irmãos, não vos pude a falar como a espirituais,
Paulo está lamentando sobre isso. Eu não pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Paulo está falando com a igreja. Carnais. Está falando com a igreja em Coríntios, que ele passou 1 ano e meio ensinando. E está dizendo, como a crianças em Cristo, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Essa igreja extraordinária de Coríntios, Paulo está corrigindo algumas situações e dizendo abertamente para os irmãos, vocês são carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Eu peço ao Espírito Santo para a gente identificar as nossas carnalidades. E podemos ser muito melhores, porque de fato Deus quer trazer luz em situações que somos carnais. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, aí termina com essa frase, não é evidente que andais segundo os homens? Irmãos, Deus quer nos trazer para uma experiência com Ele, não é andar segundo os homens. E aí ele identifica algumas coisas aqui, para que possamos aplicar. Aí Paulo vai corrigir várias coisas na igreja em Coríntios. Paulo vai falar dessa operação do Espírito Santo, tremendo livro de Coríntios, os dons espirituais. E a gente quer os dons espirituais, a gente quer milagre, a gente quer cura, a gente quer profecia, discernimento, a gente quer poder, a gente quer línguas estranhas, a gente quer esse milagre todo. Já tive aqui com os irmãos, onde Deus derramou muito do Espírito Santo. Mas o que nós queremos? Continuidade. E algumas vezes não tem continuidade. A gente participa de um evento onde Deus faz grandes coisas, mas algumas coisas não permanecem como parte da nossa vida. Faz parte da nossa vida. Não pode fazer parte só de um retiro. Tem que fazer parte contínua da nossa vida, nos grupos caseiros, no dia a dia, na semana, no mês, no ano, e que Deus cresça nessas coisas. Louvado seja o Senhor. Então tinha esses dons maravilhosos, 1 Coríntios 14, 26, né? Quando nós reunimos, se algum tem, e aí vai dizendo sobre doutrina, revelação, palavra e poder de Deus, que tudo seja feito para a edificação, é verdade. Mas Paulo tinha que corrigir, pode projetar aí 1 Coríntios capítulo 5, versículos 1 e o versículo 2, quando Paulo está preocupado, porque sabia que tinha imoralidade também entre os irmãos. Então a igreja era preciosa na manifestação de Deus em muitas coisas, mas tinha pecado. E o pecado era tão grande, que diz a palavra aí, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai, imoralidade tal, pode voltar um pouquinho, imoralidade tal como nem entre os gentios havia. Então, amados, são essas coisas que nós queremos assim abrir entre nós, para que a igreja tome essa consciência daquelas coisas que nós temos que trabalhar em Cristo. Pode projetar também, pode passar o próximo slide. Eu falei sobre a questão do pessoal lá é outro mais, né? É o slide 5. O pessoal da casa de Cloé tinha divisões na igreja, tinha pecados na igreja.
situação de contendas entre os irmãos. E o texto que nós lemos, não é evidente que andando assim, a gente está andando segundo os homens? Então, essa situação de carnalidade na igreja é que nos atrapalha no crescimento, na edificação, nas coisas que Deus quer que alcancemos, que são muito maiores. Irmãos, o bom costuma ser inimigo do muito melhor, porque a gente está contente com o bom, mas Deus tem coisas maiores, melhores para compartilhar conosco, e a gente não quer andar segundo os homens, mas queremos andar segundo Deus. É por isso que na situação dessa segunda carta aos Coríntios, né, quando alguns irmãos, e você pode gravar isso também, estão vivendo algumas batalhas, pede que eles leiam a segunda carta de Paulo aos Coríntios, nos 6 primeiros capítulos, porque esses capítulos vão falar das coisas que Paulo passou e da aflição que Paulo tinha e da batalha que Paulo travava em relação à igreja, das perseguições, das tristezas, das situações de sofrimento, de palpitação, de tumultos. São muitas coisas que Paulo passava com a igreja. Mas eu creio que tem uma reflexão importantíssima para nós entendermos sobre esses 3 homens. Irmãos, tem 3 tipos de homens na terra. Eu entendo que você pode até descobrir isso, aquilo, mas eu creio que esses 3 homens, eles trazem de alguma forma um resumo da nossa situação toda na terra e como igreja. 3 homens: o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. Só esses 3. A gente vai identificá-los à luz da palavra, para a gente gastar mais tempo com uma dessas pessoas aí, que é o homem carnal, e que atrapalha bastante a igreja. Então vamos ao homem natural. Como é que é o homem natural? A gente conhece esses homens. Eles negam a Deus, eles não conhecem o Senhor, eles nos resistem, eles zombam de nós, eles criticam, não fazem nada, só situações de contendas conosco. Mas por quê? Porque eles não nasceram de novo, porque eles não têm experiência com Deus. Então esses homens, é próprio deles a crítica, é próprio deles o desprezo aos nossos valores, a facção que eles têm conosco, eles separam, eles ignoram a nossa palavra, eles perseguem algumas vezes, e a gente sabe, você tenta falar para alguns deles, e eles não te dão crédito, de maneira nenhuma. Em alguns casos, alguns te odeiam, eles se levantam contra você. Alguns aí devem ter perseguição de algumas pessoas, já experimentaram isso. Eles fazem alguma coisa para te punir pela fé que você tem, pelos valores, por quem você é. Eles são chateados porque você tem uma família, faz dezenas de anos, e eles não têm, mas eles devolvem isso com revolta, e muita revolta. Falam bobagem, mas a Bíblia diz lá em João no capítulo 3, que quem não nascer de novo, né, não pode ver o reino de Deus. O homem natural é o homem que não nasceu de novo. Creio que a maioria de nós aqui já tivemos uma experiência, talvez quase que a totalidade aqui, de nascer de novo, nascer da água e nascermos do Espírito. Louvado seja o Senhor.
E a Bíblia diz nesse texto aí: importa-vos nascer de novo. É só o novo nascimento que de fato pode mudar a nossa vida. Aí a gente vai ver que tem gente que nasceu de novo, mas que está tendo muito problema. E a gente vai ver isso à luz da palavra. Abra Romanos 6, versículos 1 até o versículo 4, que é um texto que a gente pode compartilhar muito nos batismos. E a esperança do batismo deveria ser essa, que o texto diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Não, para que a graça de Deus seja mais abundante, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos pois sepultados com ele na morte pelo batismo, sepultando ali o velho homem, né? Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também, aí Deus requer de nós, andemos, nós agora, em novidade de vida. Irmãos, depois de sepultados na água, pelo batismo, somos ressuscitados com Ele, para andarmos em novidade de vida. Isso não pode ser por alguns dias, alguns meses. Aí a gente olha para alguns irmãos mais antigos, que ao invés de sepultar o velho homem, a gente vai poder falar mais sobre isso, eles não estão vivendo em novidade de vida. Lembrando 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14, quando a palavra diz que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, o homem natural, porque ele parece loucura. Mas quantas vezes Deus quer ministrar o nosso espírito e nós resistimos, principalmente depois de velhos. A dificuldade hoje da igreja é muita gente velha. Eu digo, não são os velhos, são os velhos de casa, que estragam os novos. Porque algumas vezes eles chegam mesmo cheios de fogo, e a gente é bom para trabalhar de bombeiro na vida desses irmãos. Apaga o fogo desses irmãos, porque a gente já está cansado de algumas coisas, nós não temos mais a mesma esperança, a mesma fé. Então, aquilo que a Bíblia diz que, de fato, para nós, a gente foi salvo pela loucura da pregação. Hoje, alguns de nós queremos fazer só o convencional. A gente não tem mais loucura nenhuma, porque o convencional você tem coragem de fazer. Mas o que pode ser ridículo, quem faz alguma coisa ridícula, alguém vai rir, não é isso? Alguém vai zombar. Mas Deus também nos chamou para fazer o ridículo, amados. O não convencional, com coragem, ouvindo o Espírito Santo de Deus. Porque se a gente ouve o Espírito Santo de Deus, o ridículo vai ser uma tremenda expressão e experiência com Deus, porque Deus nos dirigiu a fazer. Então temos que ter coragem de fazer, para a glória do Senhor. E a experiência só vem da coragem de alguns de nós para fazermos algumas coisas que Deus nos mandou fazer. E às vezes, né, é o que nós falamos da vergonha. A gente não tem que ter vergonha. Deus mandou fazer, faça. Porque muitos homens de Deus fizeram coisas muito estranhas, como João Batista, que foi lá viver no deserto, comendo coisa esquisita, vestindo roupa esquisita, mas ele tinha uma mensagem, e nós também temos uma mensagem, e devemos pregá-la, ainda que seja contra essa cultura toda dos nossos dias, mas com coragem de vivermos para o Senhor. Eu estava agora, nesses últimos dias, falando com uma irmãzinha,
E aí ela falou que conheceu um rapaz muito bom, muito bonito, muito livre assim, nas brincadeiras, um cara legal, que o pessoal da igreja às vezes é mais fechado, os caras assim são os crentes assim, que ficam meio mais chato e tal. E ela fazia algumas colocações, e eu ouvi, e ela disse assim, ó, pedi até aos meus pais para conhecê-lo, e também ele levou os pais dele, etc., e compartilhando comigo sobre isso. Mas ela naquele momento até colocou assim, eu estou orando para saber se é de Deus. Depois de ouvir aquilo tudo, disse assim, ó, o cara é muito bom e tal, mas eu só quero te colocar uma palavrinha, ele está morto. Palavrinha pequena, morto. O cara tem até valores, mas é morto. Então, essa situação é super complicada. E eu louvo ao Senhor, porque acho que 2, 3 dias depois tive outro tempo com ela, e ela chorando, disse que entregou essa situação, e louvado seja o Senhor. Porque a gente tem visto muitas situações de rapazes ou moças que não acham alguém dentro da igreja, do contexto da igreja, e vai procurar no mundo, e encontra pessoas, e depois inclusive tem tanta gente. Hoje tive um tempo com um jovenzinho, e o rapaz que aparece, a moça que aparece, é sempre gente muito educada, é sempre gente que se apresenta, que faz o bem, e é legal, porque chega em casa, é serviçal, é pronto, é educado, mas as unhas só vão aparecer mais no futuro, e depois não tem volta, não tem jeito. E a gente ajuda muitas pessoas que casaram muito rápido com gente que batizou só para casar. Espírito de engano, é o espírito do mundo, porque isso é próprio deles. O mundo é assim, cria situações, armadilhas, para nos arrastar de novo para o mundo, para destruir famílias. Você deve conhecer famílias, pessoas que acreditaram em alguém, que deram todo o sinal e até se batizaram, e parecia gente muito boa, mas que deu problema logo na lua de mel. Irmãos, e a gente tem tantos casos. É por isso que eu digo para muitas moças e rapazes, se guarda o seu corpo, guarda a sua vida, espera em Deus, espera no Senhor. O homem natural, ele está aí para cumprir esse papel, de destruir pessoas, de tentar nos inibir na palavra que a gente compartilha. Então esse é o homem natural. Mas vamos falar um pouquinho do homem espiritual. O homem espiritual, a gente já leu o versículo, 1 Coríntios 2, versículo 16, nós temos a mente de Cristo, nós somos sensíveis ao Espírito Santo, nós vivemos em novidade de vida, temos discernimento espiritual. Esse é o segundo homem, e esse segundo homem que, com a graça de Deus, supostamente, ou tomara que seja eu e você, a gente começa a viver uma loucura assim em Deus, né? Porque as experiências que temos, a gente começa a falar sozinho, não é isso? A gente ora, e o pessoal fica assim impressionado, está falando línguas estranhas. A gente faz um monte de coisa que o pessoal não tem juízo não, esse cara é meio... Pode ser que os seus vizinhos lá do condomínio, lá onde você relaciona com as pessoas, eles te acham um cara e uma moça muito esquisita. Mas a gente é assim mesmo, porque a gente chora, e a gente chora
quando alguém está batendo na gente, né? A gente chora e a gente até agradece. Os discípulos, eles ficaram todos felizes porque eles apanharam e eles acharam aquilo assim divertido, apanhar por amor a Cristo. E sermos dignos de viver essas coisas da perseguição, do açoite, da prisão, e eles passaram por essas coisas. Aí tem situações todas de direitos, que alguém, não, você tem direito, mas você abre mão do seu direito, porque está escrito, né? Aquele que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. A gente não é possessivo, a gente entrega, a gente doa, a gente restitui, mesmo em situações que alguém nos ofendeu, eu restituo com alguém, eu peço perdão, eu me humilho. Isso é o homem espiritual. Quando você fizer essas coisas, não é que você está louco, você está sendo espiritual. Esse é o homem que Deus fala. É o homem que tem coragem de pedir perdão para a esposa quando ele peca. Porque, amados, é assim que a gente constrói a nossa vida, restituindo, restaurando, nos humilhando, nos quebrantando. E os anos vão passando, e louvado seja o Senhor, que o nosso casamento vai ficando mais próximo daquilo que Deus quer. Porque a gente de fato crê nessas coisas da família. Não é a situação de tirar vantagem nem em casa. Eu sou o cabeça, eu mando. E quando ele fala assim, ele já perdeu a cabeça há muito tempo. Irmãos, a gente faz isso na unção, na graça do Espírito Santo. A gente se humilha. A gente olha para esses homens e mulheres e a gente pensa assim, puxa, mas eles passaram por uma transformação, e é verdade. E essa transformação é uma transformação do Espírito Santo de Deus, que a gente suporta as aflições, a gente dá testemunho. As esposas que passam crises com o marido, elas não têm a palavra divórcio, mas elas têm a palavra perdão, reconciliação, amor, andar a segunda milha, esperar no Senhor, jejuar, pagar um preço. Então, são pessoas espirituais. Nós discernimos as coisas, porque a palavra diz que temos que discernir. Deus nos dá sonhos, Deus nos dá visão, Deus nos dá revelação, Deus nos dá a palavra. A gente vive uma outra realidade. Somos somos de Cristo, vivemos o mundo espiritual intensamente, porque não somos mais o homem natural. É isso que Deus está falando conosco. Nós ouvimos Deus e ouvimos mesmo. E quando alguém estranha assim, de que nós estamos falando que ouvimos Deus, nós podemos dar testemunho da nossa fé, das nossas experiências, e a gente está na terra para isso, orando, lendo a palavra, tendo comunhão com Deus, relacionando, um outro estilo de vida. Somos espirituais. Eu quero que você até confira na sua vida, né? Porque as coisas que nós gostávamos antigamente, a gente hoje, ouvindo o Espírito Santo, a gente decidiu entregar, principalmente aquelas coisas que você não tinha controle sobre elas. Você entrega, porque você decidiu gastar tempo com Deus, com a palavra, com a oração. E por isso que eu estou pedindo a você, confere, porque se você identificar isso na sua vida, você vai entender o quanto tem de uma posição espiritual, ou do homem
carnal que nós vamos falar mais sobre ele. A vida cristã requer perda de amigos, algumas vezes, porque tem gente que de fato você andava com ele e ele praticava coisas, ou ela, mas essas coisas não são de Deus e você tem que se afastar deles, porque você não anda mais segundo esses homens, você anda segundo Deus. Até os seus familiares, eles estão chateados com você, porque você ficou crente demais, condena as coisas que eles fazem, e você não faz mais. Então, amados, o que Deus quer nos falar, e tomara que você esteja dentro dessa palavra, e que Deus confirme que você está sendo espiritual, que você de fato não abre mão dos seus valores diante de Deus, porque somos nascidos de novo, porque Deus fez algo na nossa vida, nós temos a mente de Cristo, e nós estamos aqui nos preparando para a eternidade, mas hoje já vivemos em novidade de vida, que foi o que nós lemos. Então Deus está trabalhando isso, e nós somos aquelas pessoas que querem corrigir todas as situações que Deus não se agrada. É assim, homem, mulher espiritual, eu quero corrigir a cada dia. Por isso que eu disse aos irmãos, eu quero viver os dias da minha vida corrigindo situações, pedindo ao Senhor, Deus trabalha comigo, eu quero ser marido segundo o coração de Deus, quero ser homem segundo o coração de Deus, quero ter uma casa segundo Deus quero ter um exemplo que as pessoas possam seguir, quero que as pessoas olhem para mim e digam assim, puxa, encontrei Jesus, encontrei alguém na terra que é cheio de amor. Assim deve ser a nossa vida, nossas palavras, nossas atitudes, nosso serviço, em todo o tempo, quando nós nos conduzimos. Então, irmãos, a gente também percebe que para sermos um homem espiritual, a gente tem muita guerra, não é isso? Os versículos que nós lemos aqui, já até aqui, mostra de uma guerra do homem espiritual contra o espírito desse mundo. É por isso que alguns de nós, antes de virmos para o retiro, ou aqui dentro do retiro, a gente recebe notícia ruim, a gente quase não veio, a gente teve problemas de um jeito, de outro, o inimigo atacou, se levantou, alguns que entendem a luta espiritual para chegar aqui foi difícil, muito difícil. Aconteceram algumas coisas que queriam me tirar desse retiro, que queria acabar com a minha fé, acabar com a minha consciência para esse tempo, destruir a minha esperança para esse tempo, a minha alegria para esse tempo. É guerra, irmãos. O homem espiritual vive uma guerra. E de fato, não tem nada nesse mundo que se compara com a nossa guerra, porque o que nós entendemos é a coisa mais profunda dessa terra. Não tem nada que se compara à guerra que nós travamos, porque a guerra que nós travamos, ela é essencial, ela é fundamental, para que esse mundo possa entender as coisas de Deus. E é por isso que a gente não tem sossego, e é verdade que não temos sossego. É divertido, é nobre, é fabuloso, é espetacular, é maravilhoso, é uma coisa de chorar, de se alegrar. Essas festas, como a de ontem, anteontem, eu digo, sempre que estamos com os irmãos e nas coisas que Deus faz, é tremendo, mas tem um preço para chegar até aqui. Mas somos homens espirituais que temos chegado até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E foi uma luta para chegar, mas em nome de Jesus chegamos. E quando você se identifica com essa palavra que eu estou dando, eu quero que você coloque assim no seu coração, é Deus que está nos falando, porque às vezes nós falamos assim, olha, Deus te usou, Deus, alguém fala comigo, né? Deus falou grandes coisas nessa noite para mim,
Mas o que eu quero dizer para você é que não tem que ficar nessa noite. O que Deus está te falando nessa noite é para que você viva o resto da sua vida. Porque Deus fala essas coisas para vivermos, não para ser uma experiência do retiro, mas para ser uma experiência de vida, que muda a nossa vida. E aí, amados, eu quero entrar, para a gente terminar. Está na hora já? Termina que hora? 10 horas, Sodré? Já está na hora, né? Eu comecei um pouco antes das 9, não foi? Tem 1h15, né? Eu creio que nós podemos só começar a falar do homem carnal. Vamos gastar uns minutinhos só para a gente entender. E eu quero dizer para você assim, nessa questão do homem carnal, eu digo para você, ei, atenção para o que eu vou dizer. O maior problema da igreja é esse homem carnal. Irmãos, a gente tem problema nessa área, mas problemas sérios. Porque se tem uma coisa que tem nos estragado, é o pessoal. Natural a gente não é. Nascemos de novo, mas estamos vivendo na carne. E a gente vai colocar isso com versículos muito claros. Porque essas pessoas que estão na carne, elas vivem uma vida dividida, não amadurecem espiritualmente, e essa falta de maturidade, de crescimento espiritual nos traz muitos problemas. Estão dentro do contexto da igreja, mas têm uma posição contínua com os desejos mundanos, e a gente vai estragando a nossa vida, estragando a vida dos outros, dentro do contexto de igreja. E é por isso que Paulo, ele repreende duramente essa situação dos homens carnais. Eu creio, amados, que essa palavra, e para a gente entender isso, né? Essa questão da carnalidade, do crente carnal, e o estrago que a gente está fazendo na igreja, porque a igreja vai ficando débil, a gente vai entender isso com a palavra, porque de fato, irmãos, hoje, a igreja não está caminhando muito mais adiante por causa da carnalidade de algumas pessoas. E algumas vezes são pessoas de referência. São pessoas que a gente fica confuso. Aí você fica confuso. Como que essa pessoa praticou tais coisas, ou tal coisa? E às vezes não é uma questão de tanta imoralidade, de tanta indecência. Não é uma questão de tanta vergonha. Mas às vezes é uma questão mais sutil também, sorrateira, que a gente olha e pensa assim, mas não era uma pessoa de valor? Acreditei tanto, durante tantos anos, cooperou tanto, pregou tanto. Irmãos, Deus quer nos mostrar algumas coisas profundas sobre isso. Porque tem uma coisa que todos nós vamos ser atacados a vida toda, é o espírito deste mundo tentando nos atrair de novo para as coisas do velho homem. E essa batalha vai ser até o final da vida. Que a gente pensa, eu na realidade já venci. Não, irmãos, eu também não venci. Eu preciso vencer. Olha que Paulo, ele dizia, eu tenho que esmurrar o meu próprio corpo e reduzir o meu corpo à escravidão, para que tendo pregado, eu mesmo não seja desqualificado. Então a gente tem que entender que Deus trabalha em nós,
E esse trabalho é contínuo, não vai terminar. Infelizmente, algumas pessoas na carnalidade atrapalham muito, muito a igreja. Essa é a confusão dos nossos dias. Divide a igreja, divide os irmãos, as opiniões. Nós vamos entrar nisso com mais profundidade. Amanhã, com a graça de Deus, nós vamos entrar. Mas isso, de alguma forma, contamina pessoas, porque as pessoas passam a não entender, né? Porque uma das coisas que acontecem na carnalidade é a desonra. Irmãos, a gente sabe que isso pode ferir pessoas, machucar pessoas, dividir pessoas. A gente vai olhar isso à luz da palavra. Eu quero, para a gente terminar essa primeira palavra e orarmos, falar um pouco mais sobre essa questão do conflito da carne versus o espírito. Romanos capítulo 8, versículos 6 até 8. A gente vai ler esse versículo buscando de Deus entendimento, discernimento, revelação. Está falando a igreja, irmãos. E olha como é que começa dizendo no 6. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Você conhece irmãos inclinados nas coisas da carne? Tem gente do contexto da igreja que se ajuntam para a carnalidade. Já notaram que tem grupos, panelinhas, pessoas que o ajuntamento deles não é bom. E às vezes você olha e pensa assim: puxa, mas era gente tão espiritual, conviveu conosco. Eu tenho lembrado de alguns irmãos com tristeza, porque outrora, em algum tempo, foram amigos espirituais, mas essa inclinação da carne e essa falta de discernimento faz com que essas pessoas, elas cometam erros que têm maculado a igreja. No mesmo versículo está escrito: então os irmãos veem que tem uma luta, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. E diz assim, irmãos, porque o pendor da carne dá para a morte. E às vezes nós ficamos pensando assim: puxa, mas por que Deus não pune essa gente? Ele mesmo permite essa confusão toda. Eu respondo para os irmãos: porque Deus quer que eu combata a carnalidade na minha vida. Não fique olhando para esses irmãos, mas olha para você, peça ao Senhor: como é que eu vou corrigir isso? O que Deus quer de mim? E aí tem uma situação de omissão da igreja, o pecado da omissão. E a Bíblia mostra que nós não temos que ser omissos, porque omissão é pecado. Quando eu estiver diante de alguma situação de carnalidade, de carne, uma situação que deve ser combatida, eu não tenho que ser omisso, eu não preciso ser chato, grosseiro, agressivo, mas no espírito eu tenho que, pela graça de Deus, corrigir carne. A gente não tem que ser amiguinhos e ficarmos calados, silenciosos, confortáveis. O que é desconfortável, corrija, em nome de Jesus. Não vai falar para o presbítero, não, corrige você. Se você vê seu irmão pecar, vai a ele, fala com ele, chama a atenção do seu irmão.
em toda a situação, se todos ajudássemos a combater essas coisas da carne que dá para a morte, irmãos, onde estaríamos como igreja? Eu creio que Deus está nos dando uma palavra extremamente importante para entendermos que a gente não é mais o homem natural, que nascemos espiritualmente, mas não temos que permitir uma vida na carnalidade, porque não é de Deus, e eu tenho que combater isso na minha vida. Senhor, eu orava muito, chorava diante de Deus, para ter a autoridade de colocar essa palavra, o que essa palavra me atinge, o que essa palavra quer de mim, onde eu tenho que me humilhar, onde eu tenho que confessar, onde eu tenho que me quebrantar. E sim, Deus falou comigo primeiro, para aplicar na minha vida, para que eu possa repartir para os irmãos com a autoridade de vida, não de pregação, mas para que Deus seja glorificado primeiro na minha vida. E eu estou dizendo, isso é para você, para cada um de nós, para todos nós. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está falando à igreja. Irmãos, estamos alegres com esse tempo, louvado seja o Senhor. Deus está nos falando, e Deus já nos falou nesses dias, mas o que Deus quer? Fechar com chave de ouro esse encontro, confirmando todas as palavras que Deus nos deu até aqui, é que de fato o Espírito Santo de Deus quer fazer coisa em nós, que vai fazer uma revolução espiritual, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Que Deus levante homens e mulheres, crianças, que possam profetizar, que tenhamos coragem de nos levantar diante de situações de pecado, e combatê-las no nome de Jesus Cristo, e tirar de nós a carnalidade. E os versículos vão confirmar isso, a palavra vai confirmar isso. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, e nem pode estar. Talvez é assim que Deus queria falar conosco, e nem pode estar, não tem cabimento, porque o pendor da carne é inimizade. Então Deus está falando, tem uma situação dentro de mim que é inimizade a respeito das coisas de Deus, e eu que quero, Deus tem que vencer, porque essas coisas, elas não estão sujeitas a Deus, e nem pode estar. É assim que a Bíblia está dizendo. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Irmãos, vamos parar aqui. Creio que nós vamos orar. Tem muitas coisas para amanhã, para a gente identificar, esmiuçar mais essas coisas da carne, para entendermos que agora nós que nascemos de novo, temos que andar no Espírito, temos que agradar a Deus, uma conexão direta com Deus, uma ligação direta a Deus. Quero chamar os irmãos da música aqui, para a gente adorar o Senhor com cântico, e orarmos ao Senhor. Deus quer fechar esse tempo identificando as nossas mazelas, as nossas faltas, as minhas faltas. Eu vou fazer 73 anos esse ano, só dezembro ainda, né? Mas eu digo aos irmãos, eu tô moça, obrigado. Amém. Está vendo? É o testemunho das irmãs, né? Louva a Deus. Eu quero orar com os irmãos, porque isso tem vindo tão fortemente ao meu coração. Só 3 homens. Eu quero ser um homem espiritual. Eu quero que toda situação de carne
Tem coisa até que a gente não identifica bem, que a gente ainda não teve revelação. Tem coisas que tem uma crise ainda dentro de nós, e a gente quer entregar, mas ficamos naquele ioiô, né? Às vezes cheio de convicções, depois perdemos a convicção, somos instáveis, emocionalmente atingidos. Quando as coisas pegam, a gente não sabe reagir. Irmãos, a vida cristã vai ser uma batalha até o fim. Eu estou aprendendo. E eu digo para os irmãos, de verdade, eu estou aprendendo. Eu tenho chorado muito para pedir ao Senhor, me revela, Senhor, isso, aquilo, e às vezes quietinho, caladinho, sofrendo, dormindo mal, com gemidos, mas eu quero aprender. Se você está começando e já viu tantas batalhas, eu já estou lá mais na frente, e eu estou dizendo para os irmãos, eu estou conferindo minha vida, estou pedindo a Deus para revelar tudo dentro de mim que não agrada a Deus. Isso está tão gostoso, às vezes tão sofrido. Algumas vezes eu choro diante de Deus, porque a gente não pode mudar algumas coisas, é Deus que vai mudar as coisas, eu tenho que esperar nele. Quanto a mim é pedir perdão, quanto a mim é me humilhar, quanto a mim é aprender, quanto a mim é chorar, é jejuar, é pedir misericórdia ao Senhor, porque a obra é dentro de mim. Eu quero que você receba isso no seu espírito. Se tem alguma coisa que Deus já te falou hoje sobre carne, e que tem sido carnal a sua experiência, a gente vai ver muito mais coisa amanhã, mas hoje já coloca diante de Deus que de fato a gente quer sair desse encontro mortificando a nossa carne, levando o nosso corpo, reduzindo a escravidão. Não é o corpo que tem que ditar as coisas, é o espírito. Por mais que o corpo quer e tem desejos, é o espírito que tem que reinar, é Deus que tem que reinar. E Deus vai ser muito específico conosco sobre isso. Mas já abre o seu coração para dizer para Deus: Senhor, eu quero. Que Deus essa noite nos dê sonhos, nos dê palavra, que possamos terminar essa noite com uma expectativa, uma esperança grande do que Deus quer fazer conosco, até antes do final do retiro. Eu tenho visto pessoas gritar de desespero, pedindo perdão, confessando pecados, se humilhando, tendo coragem de fazer algumas coisas para a glória de Deus. E eu quero te pedir, prepara o seu coração para você ser esse vaso, esse instrumento de Deus, que vai nos permitir, de hoje para amanhã, uma manifestação da glória de Deus. Amém? Quero os irmãos comigo nisso, uma manifestação de Deus. Nós vamos ter coragem, como foi no início, que nós tomamos atitudes tão fortes, situações que alguém até dizia: é louco, mas nós fizemos essa coisa louca, que salvou o nosso casamento, que gerou restituição dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, que colocou as coisas na luz, que tirou o pecado oculto, que a gente não quer ser escravo mais do pecado, mas queremos ser
servos de Deus, deixando Deus trabalhar conosco. Nós vamos orar ao Senhor e vamos pedir ao Senhor esse milagre do Senhor. Pode ficar assim como você está. Nós vamos primeiro orar, depois nós vamos adorar o Senhor. E naquilo que Deus quer, a sua rendição, o seu quebrantamento, a sua expressão, a sua contribuição. Diz para Deus: Senhor, eu quero ser um cooperador, eu quero contribuir, o que Tu queres de mim, faça, no nome de Jesus Cristo. Toca em você, eu quero orar. Paizinho, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu Espírito Santo, Pai. Obrigado pelas coisas que já foram trazidas ao nosso coração. Deus, prepara a terra, afofa os nossos corações. Deus, coloca a sensibilidade no nosso espírito, Pai. Tira o endurecimento, tira as coisas cauterizadas, tira a resistência, Senhor. Deus, que possamos olhar para nós. Estamos aqui retirados, Senhor, para ouvir a Tua voz. Está sendo boa a comunhão, as palavras, esse tempo todo, Senhor, que nós estamos livres, Senhor, dessa festa da carne. Em nome de Jesus, combate a carne na igreja, para a glória do Teu nome, Pai. Tu sabes de situações que nós não sabemos. Em nome de Jesus, eu quero Te pedir que esse lugar seja tomado pelo Espírito Santo, de tal maneira que haja luz nesse lugar, luz nas trevas. Qualquer um, irmão, irmã, Deus, em nome de Jesus, leva-nos à santificação, leva-nos, Senhor, à edificação. Deus, abre a palavra, abre os nossos olhos, para que sejamos tocados pelo Teu Espírito Santo. Hoje mesmo, Senhor, incomoda. Hoje mesmo, Espírito Santo, faz a obra que eu e nenhum irmão pode fazer, mas que Tu podes fazer. O que nós Te pedimos orando por esse tempo é que essa palavra ela possa cair no nosso coração e dividir, Pai, como espada de dois gumes, o nosso pensamento, a nossa carnalidade. Deus, que seja denunciada, para que a nossa alma não seja alimentada, mas o nosso espírito, Pai, para que possamos Te servir no espírito, na alma e no corpo, como Tu queres, Pai, como Tu queres, Pai. Queremos fazer mais, estamos satisfeitos, Senhor, mas em nome de Jesus Cristo, queremos, Senhor, fazer muito mais. Não nos deixe só satisfeitos, mas incomodados com coisas que nós não temos feito. E Tu sabes que cada um de nós tem que Te responder. O Espírito Santo de Deus está falando a alguns irmãos especificamente, vai falar amanhã mais ainda, que temos que tomar posições. Nessa batalha você tem que tomar posição. Toma posição, enfrenta essas coisas da maneira que Deus quer que você enfrente. Vamos cantar esse cântico que Deus está colocando no coração dos irmãos. Um dos cânticos que nós pedimos os irmãos para cantar. Vamos cantar. Se você quer ficar de joelhos, se você quer ficar sentado, de pé, eu quero que você tenha uma convicção do Senhor sobre o que Deus quer falar conosco. Vamos adorar o Senhor.